Bom, galera, então vamos lá, vamos dar início à nossa segunda aula sobre o nosso sistema político e eleitoral, ok? Na aula passada, nós vimos que o Brasil ele é uma república federativa. É uma república porque os nossos representantes são escolhidos democraticamente através do voto, né? E é federativo porque o Brasil ele é formado pela união indissociável dos estados e municípios. Nós vimos também que o nosso sistema político ele se baseia no princípio da tripartição de poderes, onde nós temos dividindo o poder, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário, né, onde nós temos o poder legislativo bicameral, né, onde nós temos duas casas, no caso a Câmara Federal e o Senado Federal. Nós temos o poder executivo com o representante sendo o presidente da República, e temos o poder judiciário no Brasil com a sua corte maior, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Hoje nós vamos entender como funciona o nosso sistema eleitoral. Nós estamos aí em vias de termos a nossa eleição municipal, onde escolheremos o nosso representante do Executivo Municipal, no caso os prefeitos, né? E os nossos vereadores, que são os representantes do Legislativo Municipal. Então nós vamos entender como é o funcionamento desse sistema, né? Como é que se organiza essa questão eleitoral propriamente dita, né? Nesse período aparecem aí vários candidatos, aqueles candidatos bizarros, né? Bem cômicos, bem engraçados, né? E a gente vai tentar entender por que é que os partidos eles aceitam as candidaturas dessas figuras, né? Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. Voltaremos dentro de instantes. Para deputado estadual, vote dengue 33.650. Voto Pilar, 58,6. 58,6 para deputado federal, 58,6. Fátima Capixaba, 44,48,3. Todos unidos vamos acabar com os coringas todos de uma vez. É Fátima Capixaba, 44,48,3. Vai de carro, vai de moto, de AP ou de magrela. No dia 5 de outubro, vai votar no Mortadela. Raio privatizador! Contra comunista. Vote. Bate. A velha política dos que pedem seu voto fez do Brasil o país da corrupção. Não vote em quem está no poder. Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco, vote Jesus. 33.333. Pela cultura. A coisa tá feia e a coisa tá preta. Vote no capeta. Toninho do Diabo. 7766. Porque eu taco fogo. Gente, estou aqui para cumprir o prometido. Eu falei para vocês que ia dizer o que é que o deputado federal faz. Deputado federal trabalha muito e produz pouco. Agora, para ser um bom deputado federal, tem que conhecer Brasília. Tá aqui Brasília, ninguém conhece Brasília mais do que eu. Tá aqui minha Brasília. Tem alguns podres, tem algum amassado, mas funciona. Com toda a podridão que tem, funciona. Brasília funciona. Agora eu quero melhorar. Eu quero melhorar Brasília, por isso eu peço o seu voto. 22, deputado federal, o homem que conhece Brasília. Vai dizer que eu não conheço Brasília. Na realidade, nós vamos entender que aquilo ali é uma isca, né, para atrair o eleitorado, né? E por que nós vamos entender hoje. Beleza? Então vamos lá. Como funciona o sistema eleitoral brasileiro? Antes de mais nada, nós temos que entender que no Brasil o voto ele é obrigatório, certo? Está lá no artigo 14 da nossa Constituição, né? Onde diz o seguinte, que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Aí ele vai colocar lá. Aí lá no parágrafo 1º ele diz, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos, ok? Então, o que é que eu destaco aqui? Primeiro, que não só o voto ele é obrigatório, mas o alistamento ele também é obrigatório no Brasil. E o que é o alistamento? Nada mais é do que você tirar o título de eleitor. Então, com 18 anos, você é obrigado a ir lá no Tribunal Regional Eleitoral, certo?
e se registrar e tirar o seu título de eleitor, certo? Por que eu digo isso? Porque vamos pegar, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, que estão acontecendo hoje, né? Coincidentemente. Lá todo mundo sabe que o voto ele não é obrigatório, certo? Só que são duas coisas distintas. Uma coisa é o alistamento eleitoral e outra coisa é o voto. Lá, o voto não é obrigatório desde que você não se aliste, né? Lá nos Estados Unidos, como é que funciona? O alistamento eleitoral ele é a cada eleição. Então, uma vez você tendo se alistado para aquela eleição, você passa a ser obrigado a votar, certo? Mas você não é obrigado a se alistar, certo? Aqui no Brasil é diferente. Aqui, quando você completa 18 anos, você é obrigado a se alistar. Se você não tirar o seu título de eleitor, certo? Você fica impedido, por exemplo, de fazer concurso público, você fica impedido de se matricular em universidade pública, certo? E diversas outras questões, como viajar para fora do país, ok? Então, não só o voto, mas o alistamento no Brasil ele é obrigatório. E aí você vai ter diversos argumentos favoráveis ou contra o voto obrigatório, né? Dentre os argumentos favoráveis, você vai ter, por exemplo, o de que o voto, ele além de ser um direito do cidadão, ele é um dever. Por quê? Porque ele é um poder que é dado ao cidadão para que ele possa exercer a sua soberania. Então, ele é um poder-dever, segundo os que defendem o voto obrigatório, né? A maioria dos eleitores participa no processo eleitoral, no caso do voto sendo obrigatório, né? O exercício do voto é fator de educação política do eleitor. Segundo os defensores do voto obrigatório, o atual estágio da democracia brasileira ainda não permite a adoção do voto facultativo. Esse argumento ele é usado desde 88, né, quando foi promulgada a Constituição Federal. A tradição brasileira e latino-americana é pelo voto obrigatório. De fato, né, na América Latina inteira, todos os países eles optaram pelo voto obrigatório. E, por último, né, eles dizem que a obrigatoriedade do voto não constitui um ônus para o país. E o constrangimento ao eleitor é mínimo comparado aos benefícios que oferece ao processo político. Já os que são contrários ao voto obrigatório vai dizer que o voto é um direito e não um dever. Portanto, deveria ser facultativo. O voto facultativo é adotado por todos os países desenvolvidos de tradição democrática. De fato é. O voto facultativo melhora a qualidade do pleito eleitoral pela participação de eleitores conscientes e motivados em sua maioria. Neste caso aí, né, há controvérsias, né? O que é que chama-se de qualidade do pleito eleitoral? O que é que se chama de eleitores motivados e conscientes, né? O perigo aí é que eleitores que não se sintam à vontade, que não dominem o sistema eleitoral, que não entendam muito as discussões do sistema eleitoral, acabem se afastando do voto, né? E o voto fique restrito a apenas um pequeno grupo, a uma elite, né? E vai acabar tornando as disputas políticas questões mais elitistas, vai tirar a participação popular, né, segundo esse argumento aí, ok? A participação eleitoral da maioria em virtude do voto obrigatório é um mito, né? De fato, né, essa questão aí pode ser até comprovada diante da quantidade de abstenção que vem sendo apresentadas eleição a cada eleição. O número de abstenções vem só crescendo, né? Então, o voto obrigatório, na verdade, não está fazendo com que haja uma maior participação política, né? E aí vem outros argumentos, né? É ilusão acreditar que o voto obrigatório passa a gerar cidadãos politicamente evoluídos, né? Tanto é que, desde a redemocratização, que o voto voltou a ser obrigatório no Brasil, e nem por isso nós tivemos um aprendizado político, né, mais consistente, ok? Mas e aí? Quanto é que vale o voto? Nós vimos lá no início, né, no artigo 14 da nossa Constituição, que cada voto tem igual valor, né? Ou seja, cada cabeça, um voto. Não é porque você tem mais dinheiro, não é porque você tem mais escolaridade, não é porque você é um cidadão influente que o seu voto vale mais, né? Independente da sua posição social, o seu voto é igual ao de todos os brasileiros. Então, o voto
tem igual valor no Brasil. Só que para título de contabilidade do sistema eleitoral, certo? O Tribunal Superior Eleitoral, ele vai considerar apenas os votos válidos, ok? E o que são os votos válidos? São todos aqueles votos que foram de fato efetivados, ou seja, que o eleitor foi lá na sua zona eleitoral, né, na sua sessão, entrou lá na cabina de votação e exerceu o seu direito ao voto. Então, somente esses votos são contabilizados pelo sistema eleitoral, né, pela justiça eleitoral, né? E os outros votos, né, no caso os votos não válidos ou inválidos, né, são os votos brancos e nulos. Esses votos não têm serventia nenhuma para o sistema eleitoral. Eles não são computados para nenhum cálculo eleitoral, ok? Então, que fique claro que para a justiça eleitoral, apenas os votos válidos são contabilizados. E o que são os votos válidos? São todos os votos que foram efetivados, menos os votos brancos e votos nulos. Então é bom também deixar claro aqui que aquele mito de que se diz de que o voto branco vai para o candidato que estiver ganhando as eleições, ou o voto nulo favorece ao candidato que estiver ganhando ou que tiver maior número de votos, isso é lenda, isso é mito, ok? Isso não acontece. Os votos brancos, eles não são considerados nos cálculos eleitorais. E aí você deve estar perguntando, então por que que na urna eletrônica tem lá a teclazinha para votar branco, né? Isso só pode ter alguma serventia. Galera, parem de achar que tudo é uma conspiração, certo? Aquela teclazinha branca para você votar branco está ali na urna simplesmente porque quando a Justiça Eleitoral optou em trabalhar com urnas eletrônicas no sistema de votação, certo? Decidiram deixar ali uma tecla onde o cidadão tivesse a opção de exercitar o seu direito de não votar em ninguém, certo? Sem necessariamente precisar se abster de votar. Então ele vai para a sua sessão e ele exercita o direito ao voto votando em branco. Simples assim. Só que esse voto ele não vai ter serventia nenhuma. Beleza? E aí o nosso sistema eleitoral, ele é composto, na verdade, por dois sistemas. Um é o sistema majoritário e o outro é o sistema proporcional. Vamos tentar entender cada um deles, né? O sistema majoritário, ele é composto pelo sistema majoritário simples e o sistema majoritário absoluto, certo? No sistema majoritário simples, vence o candidato ou a candidata que conseguiu o maior número de votos. Simples assim. É igual a eleição de líder de sala ou de diretor de escola. Quem tiver o maior número de votos válidos, vence a eleição. No sistema majoritário absoluto, vence o candidato que tiver 50% dos votos mais um voto, certo? Não é 51% dos votos, não. É 50% mais um. Esse candidato, ele automaticamente, ele já ganha a eleição. Agora, se ele não obtiver, se nenhum candidato obtiver os 50% mais um voto, aí nós teremos segundo turno, certo? A gente vai ver mais na frente. No sistema majoritário simples, elegem-se os senadores da República e os prefeitos de municípios que têm menos de 200 mil eleitores. Ou seja, bastou ter a maioria dos votos para se eleger, sem precisar ir para um segundo turno, sem precisar ter 50% mais um dos votos, certo? No sistema majoritário absoluto, elege-se os presidentes da República, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. E como a gente já viu, se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta, ou seja, os 50% dos votos mais um voto, teremos segundo turno, ok? Até aqui está bem claro, né? O sistema majoritário é bem simples de se entender. Já o sistema proporcional, né, é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível da gente entender. O sistema proporcional, ele funciona para a eleição do nosso legislativo, dos representantes do legislativo municipal, estadual e federal. E por que é que ele é proporcional? Porque é feito um cálculo em cima da quantidade de habitantes, tanto do município
como do Estado, né? E aí, em cima disso, é que vai se calcular, por exemplo, as cadeiras que aquele município tem direito na Câmara Municipal ou o Estado tem direito na Assembleia Legislativa Estadual ou na Câmara Federal. A gente vai entender já já, certo? Esse sistema nós chamamos de sistema proporcional em lista aberta. Por que sistema proporcional em lista aberta? Porque é apresentada uma lista de candidatos onde o eleitor ele tem a opção de escolher dentro daquela lista qualquer um, certo? É importante entender isso porque o ano que vem, provavelmente, nós estaremos discutindo aí uma reforma política onde será proposto um sistema onde será apresentado listas fechadas, onde cada partido vai apresentar uma lista com o nome de alguns candidatos e você vota naquela lista. E aí aqueles candidatos se elegem por aquele partido, ok? Isso aí é uma discussão para depois, mas isso é só para deixar claro que existe o sistema em lista aberta, mas também pode haver um sistema em lista fechada. No caso do nosso sistema eleitoral, funciona o sistema em lista aberta, ok? E para que serve esse sistema proporcional, certo? Simplesmente, no sistema proporcional, ele traz uma maior pluralidade ao parlamento, ok? Possibilitando que minorias e os partidos com poucos eleitores e pouca representatividade possam ter também acesso ao poder. Porque senão o que é que iria acontecer? Apenas aqueles partidos tradicionais, né, aqueles partidos mais fortes, né, como o PT, o PSDB, o PMDB, o DEM, somente esses partidos elegeriam candidatos para as assembleias, né, legislativas, para a Câmara Federal ou para as câmaras de vereadores. E com esse sistema proporcional, abre-se o leque, né, e fica mais democrático para que todos os partidos possam participar igualmente do pleito, beleza? Vamos entender como é que funciona isso. Primeiramente, precisamos entender que o número de cadeiras que o município tem direito na Câmara Municipal, ela é calculada em cima do número de habitantes que aquele município tem, certo? Então, tá lá na nossa Constituição, no seu artigo 29, né, tem uma lista de A, H, a J, por exemplo, listando assim, município com até tantos habitantes, tem direito a tantas cadeiras no seu legislativo. Municípios de 20 mil a 33 mil habitantes têm direito a tantas cadeiras, e por aí vai, ok? Então, hoje, por exemplo, o Rio Grande do Norte, ele tem direito a 8 cadeiras na Câmara dos Deputados, certo? E 24 cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Lembrando que o cálculo é feito da seguinte forma: devido ao número de habitantes no Estado do Rio Grande do Norte, é estabelecido lá que nós temos direito a 24 deputados estaduais. E aí, na Câmara Federal, o cálculo é de 1/3 da quantidade de deputados estaduais. No caso, 1/3 de 24 vai dar 8 cadeiras, certo? Só para a gente entender, o município de Monte Alegre, por exemplo, tem direito a 11 vereadores na Câmara Municipal, ok? Então, o cálculo, lembrando, é feito sempre em cima do número de habitantes de cada município e do estado, ok? Outra coisa importante é que no sistema proporcional, o voto ele vai para o partido e não somente para o candidato que você está votando, certo? Então, é importante que isso fique claro, porque na hora de escolher o seu candidato, você também tem que conhecer o partido que ele está concorrendo, ok? Para evitar distorções, como por exemplo, você vai votar num candidato X, porque ele é seu amigo de infância, porque você estudou com ele, porque ele é seu professor da escola, só que ele está concorrendo por um partido que ele é totalmente distinto ou diferente do que você acredita politicamente. Um exemplo, você vive criticando o presidente da República, né? O Bolsonaro, o partido que ele representa, ou os partidos que ele representa, mas aí você vai votar num candidato a vereador que ele vai concorrer justamente por um partido que apoia o presidente, certo? E aí o voto que você está dando para esse seu colega, você está dando também para o partido dele,
certo? E não necessariamente o seu colega ou o seu professor que está concorrendo, ele vai ganhar a eleição, mas o seu voto foi para o partido que ele está concorrendo. Vamos entender melhor, né? Isso funciona desta forma devido ao quociente eleitoral. E o que é o quociente eleitoral, né? O quociente eleitoral ele é calculado a partir do total dos votos válidos. Lembra que a título de cálculo, né, do Tribunal Superior Eleitoral valem apenas os votos válidos, né? Então o quociente eleitoral ele é calculado partindo-se do total dos votos válidos, dividindo esses votos válidos pela quantidade de vagas na Câmara Municipal. Vamos pegar, por exemplo, as eleições municipais, ok? E aí nós temos o quociente eleitoral. Vamos entender melhor. Vamos supor aqui, hipoteticamente, um município onde você tenha 300 mil votos válidos, certo? Foi feita a eleição, depois que apurou todas as urnas, nós tivemos lá, apurou-se que 300 mil pessoas votaram e esses votos foram válidos, ok? E nesse município, eles têm direito a 30 cadeiras na Câmara Municipal. Então, dividindo-se o total de votos válidos pela quantidade de vagas, você vai ter o quociente eleitoral, que é 10 mil. Então, cada partido que estiver concorrendo nessas eleições, ele terá que ter, no mínimo, 10 mil votos para poder eleger um candidato para ocupar uma das vagas na Câmara Municipal. Então, vamos supor aqui que um partido ele tenha obtido, nesse município, 20 mil votos. E aí a gente viu que o quociente eleitoral que a gente calculou é de 10 mil. Então, esse partido vai ter direito a 2 vagas. E aí, como é que vai ser escolhido os representantes desse partido para assumir a vaga na Câmara Municipal? Os 2 candidatos ou as 2 candidatas melhor votados irão ocupar, certo? Então é simples. Basta votar no partido, né? Não necessariamente no candidato. Só que tem que se tomar cuidado. Por quê, né? Porque nós devemos escolher também o candidato, certo? Pelo simples motivo, o voto que você dá ao candidato, ele está indo para o partido. Mas quando você vota na legenda, certo? Porque tem essa opção, se você não souber, por exemplo, o número do seu candidato, mas você sabe qual é o partido dele e você sabe qual é o número da legenda, basta você digitar lá na urna, em vez de digitar os 5 dígitos, os 5 números do seu candidato, você bota só os 2 primeiros, que é o número da legenda, e aperta confirma que o voto do seu candidato a vereador está indo para a legenda. Só que quando isso acontece, você não está contabilizando nenhum candidato, você está dando voto apenas ao partido, certo? E aí as vagas que são conquistadas pelo partido, a partir do cálculo do quociente, serão ocupadas pelos nomes mais votados dentro do partido. Se você não vota em nenhum candidato especificamente, você não ajuda nenhum nome, certo, a se eleger. E se você, por exemplo, vota apenas na legenda, né, o que é que vai acontecer? Para que qualquer um desses nomes possam ocupar uma vaga, né, cada um deles precisa ter um número de voto mínimo equivalente a 10% do quociente eleitoral. Então vamos supor aqui, no nosso exemplo aqui, não era 10 mil o quociente eleitoral. Então, para que o partido ele não conseguiu 2 vagas, porque obteve 20 mil votos, foi isso? Só que se nenhum candidato do partido conseguir o equivalente a pelo menos 10% do quociente, o partido acaba perdendo essas 2 vagas. Por exemplo, 10% de 10 mil é 1.000 votos. Se nenhum dos candidatos conseguir pelo menos 1.000 votos, conseguir só 999 votos, esse candidato não vai ter direito a ocupar a cadeira e o partido perde aquela cadeira, certo? E aí a cadeira, né, aquela vaga vai ser distribuída com os demais partidos. Então, por isso que é importante, além de votar na legenda, você também escolher um candidato, né? Então, de forma consciente, sabendo, né, conhecendo o candidato, mas também conhecendo o partido que ele está concorrendo, ok? Então, portanto, não basta conhecer o candidato ou a candidata que você vai votar. Antes, conheça a filosofia e a ideologia do partido pelo qual o seu candidato está concorrendo.
E assim você evita que o voto que você está dando para o seu candidato acabe favorecendo um partido que você não concorda com a filosofia dele. Ok? Então, galera, estando consciente aí de como funciona o sistema eleitoral, no domingo da eleição, é só chegar na urna, digitar os números dos seus candidatos de forma consciente e confirmar. Espero que tenha esclarecido o suficiente sobre o sistema eleitoral, né, e como funciona o nosso sistema eleitoral. Isso é importante não só para o exercício do nosso direito democrático, do nosso exercício de cidadania, mas isso é importante porque entender o sistema eleitoral também faz parte de questões do Enem, ok? Então vamos ficando por aqui, certo? Até a próxima aula e saravá!